Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Estou aqui com muita alegria, muita mesmo, de novo com os meus amigos da TV Chico Xavier. Eu venho aqui para bater um papo com vocês sobre um dos tantos assuntos importantes da doutrina espírita. E nesse momento, antes de começar a nossa conversa, eu aprecio, acho que é algo assim indispensável, sempre fazer a nossa conexão com a espiritualidade amiga para que nos inspire, nos proteja, nos dê aquela força para compreender os estudos da noite ou do dia e do horário que nós estamos fazendo, de forma que nós possamos, depois dos estudos, terminar o nosso momento, né? Nosso momento espírita, sem querer se apropriar do termo utilizado pela Federação Espírita do Paraná, nós possamos estar melhores, com mais compreensão das nossas responsabilidades aqui na nossa encarnação. Dito isso, então, eu dou boa noite a vocês, agradeço muito a presença de todos, assim como agradeço a TV Chico Xavier por me convidar mais uma vez para contribuir aqui com eles, né, conosco, assim, é um trabalho coletivo, e vamos, assim, nesse momento, nos sintonizar, nos colocar numa posição, assim, de conforto interno, externo, para que a gente possa fazer essa conexão com o Pai Maior, o nosso Pai querido, Deus, com Jesus, nosso irmão amado, e com todos os bons espíritos, em especial o nosso mentor, que sempre está nos apoiando nesses momentos de prece, de oração, de estudo, tanto quanto nos momentos que nós necessitamos dele em cada tempo da nossa existência. Então, nós, nesse instante, agradecemos profundamente a nosso Pai Maior, pela bênção do dia, pela bênção da vida, pela bênção da encarnação. Agradecemos e solicitamos a presença amada de Jesus, que nos trouxe conteúdos importantes para nos fortalecermos na jornada, dizendo que éramos capazes, sim, de vencer todas as limitações da alma imperfeita que ainda somos e contar com a sua presença através dos bons espíritos para que possamos fazer o nosso trabalho desta noite. Também agradecemos aos bons espíritos, os espíritos simpáticos, a nós, a nossas vontades de evoluir, ao espiritismo, ao assunto, também os nossos espíritos familiares e o nosso mentor. Com todos nós envolvidos nessa luz, nessa energia boa, que tenho certeza que todos estamos sendo envolvidos agora, nós agradecemos profundamente pela oportunidade bendita e pedimos permissão para iniciar os nossos estudos de hoje. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, gente, como vocês vão? Tá tudo bem por aí? Espero que sim, espero que vocês estejam em paz, estejam felizes, estejam com saúde, estejam motivados e que tudo possa ser pelo melhor para este ano, né? Porque a gente sempre está pensando no melhor para as nossas vidas, tentando lutar para que isso aconteça. Mas o tema de hoje é um tema muito sério, muito importante, que conta com muito esforço nosso, não só para compreender, é mais fácil compreender do que lidar com o assunto, mas para mostrar para a gente que nós temos condições de nos defender da obsessão. Então, eu vou fazer um trabalho aqui com vocês, que é de explicar o que é a obsessão e de como nos defendemos da obsessão. E espero que vocês apreciem o assunto e que possam considerar essas informações como parte da rede de proteção de cada um de vocês, assim como utilizo para mim esse conteúdo que eu estou aqui conversando com vocês, ok? Lá na obra A Gênese, de Kardec, a quinta obra básica da codificação espírita, no capítulo 14 tem uma seguinte frase: pululam, ou seja, notam, está em volta da Terra, pululam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Ou seja, a Terra é um planeta ainda atrasado, por consequência, não só encarnados maus existem, como também espíritos ainda inferiores, muito atrasados,
maus ou até, assim, inconsequentes também. Então, esses maus espíritos, na escala espírita, considerando a escala espírita, eles estão aqui, tem muitos por aqui. A ação malfazeja, ou ação má deles, desses espíritos, ela faz parte da nossa história enquanto humanidade. Por quê? Porque nós estamos aqui em expiação e em provas. Então, é parte integrante dos flagelos da Terra que a humanidade vivencia, que a humanidade experimenta aqui nesse planeta. Enquanto nós não formos um planeta mais evoluído, e não é só mundo de regeneração, mas também mais mundo feliz, ou mais lá para o final da época de regeneração, nós ainda passaremos por isso. E a Federação Espírita Brasileira tem um material que é um estudo aprofundado de doutrina espírita, e tem um desses materiais deles que tem uma frase que cabe muito bem aqui para o nosso estudo. Eles dizem que a obsessão é uma verdadeira epidemia. Nossa, a gente não aguenta mais falar de epidemia, pandemia, mas é uma verdadeira epidemia, um mal epidêmico que afeta toda a humanidade desde muito tempo, desde antes da gente conseguir entender que os espíritos existiam, que nós existimos além do corpo físico. Por quê? Porque decorre, ela nasce, essa relação epidêmica dos maus espíritos influenciando os espíritos aqui no planeta, de uma imperfeição ou de muitas imperfeições morais que todos nós temos. Nós somos egoístas, somos orgulhosos, somos invejosos, maledicentes, carregamos raivas, rancores, ódios, ciúmes e outros sentimentos que mostram que não somos perfeitos, somos falhos. Então, da mesma forma que as nossas imperfeições físicas da saúde acabam complicando a nossa saúde do corpo material, as nossas imperfeições morais também acabam transferindo para o nosso conceito de saúde espiritual essa problemática da obsessão. Mas de o que é propriamente dito obsessão? Nós que somos espíritas já estudamos, nós que começamos a doutrina espírita ou que somos simpatizantes, nós também já ouvimos falar disso, muitas vezes até nem somos simpatizantes ou espíritas ou frequentamos algum lugar espírita, mas a gente já ouviu falar e sabe e quer se defender. Mas vamos entender o que é. Bom, a obsessão, ela é, literalmente falando, embora existam nuances, uma ação insistente, persistente de um espírito que é mau, que é inferior, que ele está influenciando sobre alguém, sobre algum indivíduo, sobre alguma pessoa. Bom, existem tipos de obsessão. Existe um momento obsessivo, que não é obsessão propriamente dita, por isso que eu falei que existem nuances, de eu estou mal e tem um espírito aqui por perto, eu estou me sentindo muito mal, com raiva em algum momento que eu estou, sei lá, no mercado. E aí o espírito diz assim, ela está exatamente como eu gosto, e ele começa a querer andar comigo, quando eu fico bem, ele vai embora. Então não é obsessão, mas um momento obsessivo. Mas a obsessão, ela tem desde uma influência moral sobre nós, que não tem aparência nenhuma externa, tipo, ninguém percebe que você está obsediado, às vezes nem você percebe, até ela ir se agravando para chegar numa perturbação que pode ser até completamente física e das nossas faculdades mentais. Então, a obsessão é uma ação mais persistente, duradoura, e que ela vai se aprofundando conforme nós permitimos que aquela influência do espírito inferior se agrave e se aprofunde na nossa psique, vamos dizer assim. E claro, se existe obsessão, existe o obsessor. Vocês devem já ter percebido que o obsessor é o mau espírito, é o espírito inferior, é aquele que por alguma razão resolveu ficar por perto de nós
para nos prejudicar, seja qual for a razão, uma razão pessoal, uma razão, por exemplo, religiosa, uma razão de vingança, que ele quer, sei lá, ele quer se prejudicar do marido, do filho, e aí ele diz assim, bom, o esteio daquela família é a pessoa X, então eu vou na pessoa X, que a hora que a pessoa acabar, cair, aquele que eu odeio também perde o prumo na existência. Então, esse é o obsessor. E o obsidiado é aquele que é o importunado, é a vítima da obsessão, é o perseguido espiritualmente. Vânia, diz uma coisa, então quer dizer que sempre a obsessão é um espírito que já desencarnou, já morreu aqui na carne, por se perseguindo um encarnado, alguém que está vivo aqui na Terra? Não necessariamente. Nós temos tipos de obsessões. E é verdade. E por que não necessariamente? Porque um encarnado, eu, por exemplo, posso ser obsidiada ou obsidiar um outro encarnado, alguém que também está aqui. Como eu faria isso? Nós somos espíritos e nós agimos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, se qualquer pessoa, pensarmos mal de alguém, odiarmos alguém, desejarmos a morte, ou prejuízo de saúde, ou prejuízos financeiros, qualquer tipo de prejuízo ao outro, de uma forma insistente, persistente, com profundidade, que nasceu realmente dentro daquele ser que está sendo mal nos seus sentimentos, é claro que vai atingir o outro. E existe, da mesma forma que é encarnado para encarnado, existe do desencarnado, do espírito, para outro espírito. Sim, eles podem se perseguir, se prejudicar através no mundo espiritual, através dos tempos. Também um encarnado pode obsidiar um desencarnado. Como? Ai, eu amava tanto fulano, ou eu amava tanto fulano, não posso viver sem, eu não consigo, eu tenho que atrair aquela pessoa, porque ele tem que voltar para mim, eu tenho que sentir, será que está vivo mesmo? E começa a pensar e acaba prejudicando, mesmo sob as aparências do amor, e não é um amor, porque é mais uma paixão, esse tipo de conduta, ele vai prejudicar, mas também por ódio. Não quero nem saber se morreu, se desencarnou, eu odeio, quero ainda que esteja lá no fim dos infernos, não quero nem saber. E aí existe na contrapartida, que é o comum da gente entender por obsessão, o desencarnado obsidiando o encarnado, o espírito nos prejudicando aqui no corpo físico. Existe obsessão recíproca, como vocês perceberam, que eu falo um fazendo contra o outro, ou seja, não é só um faz contra o outro, os dois se perseguem, os dois se prejudicam. Então, qualquer encarnado com desencarnado, encarnado com encarnado, não importa. Pode existir obsessão recíproca, e embora não seja o tipo de obsessão que eu estou falando, existe a auto-obsessão, quando nós inventamos doenças que não existem de verdade, quando nós sofremos por antecipação, quando nós sentimos coisas ruins, sentimentos ruins, como, por exemplo, ciúmes, inveja, e ficamos nos torturando, e claro que esse tipo de situação também vai atrair contrapartida espiritual. Então, eu trago para vocês aquela frasezinha popular, o ditado popular, que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem você é. Na doutrina espírita não é essa a expressão, há uma adaptação dessa expressão, e nós costumamos dizer o seguinte: diga-me o que você pensa e eu te direi com quem você anda. Vou repetir, diga-me o que você pensa. Eu penso o bem, eu penso de caridade, eu penso alegria, eu penso otimismo, eu penso bondade, eu penso esforço, sacrifício, trabalho. E eu vou te dizer com quem você anda. Você anda com pessoas, com espíritos simpáticos a esse tipo de pensamento, de postura espiritual. Então serão espíritos trabalhadores, espíritos
positivos, espíritos que te incentivam ao trabalho, à construção, ao desenvolvimento moral, ao esforço que supera as dificuldades, e em contrapartida, você pensa negativo, você pensa só em doença, só em maldade, você sempre vê o pior em todo mundo, você costuma pensar, eu quero me vingar, eu tenho ódio, eu tenho raiva, etc. E é claro que apesar de termos um mentor espiritual que vai tentar nos estimular, nos incentivar, nos intuir a pensar diferente, nossa vibração, nosso pensamento emitido para o mundo exterior é de maldade ou de inferioridade, e por consequência a gente atrai espíritos da mesma classificação do tipo de conduta que nós estamos vibrando. Então, primeira coisa que eu posso dizer para vocês, que quer se defender da obsessão, presta atenção naquilo que você pensa. Pergunte-se, se você olhasse fora de você uma outra pessoa pensando, fazendo ou falando o que você pensa, faz e fala, como você avaliaria no outro? Você diria que ele está bem acompanhado ou não? Essa é uma das questões que a gente pode falar sobre a defesa da obsessão, mas não para por aqui. O Evangelho, segundo o Espiritismo, fala que as doenças são resultados das imperfeições do nosso organismo. Ok. Então, eu sei que as minhas doenças, elas têm alguma fragilidade física que elas aproveitaram, alguma fissura, vamos dizer assim, como diz o texto do site Momento Espírita. Tem um texto que fala de fissuras, eu adoro usar como referência esse texto. Depois procurem lá, vocês vão gostar. Mas a obsessão, ela também é uma fissura. Ela é sempre o resultado de uma imperfeição também, mas não física, moral. Quando nós temos uma imperfeição moral, nós temos uma fissura que permite, que dá acesso a um mau espírito, a um espírito inferior que vem para nos levar ao mau caminho. Ele não vai pegar os nossos pezinhos, erguer do chão e carregar e colocar lá. Ele vai nos estimular naquilo que temos de pior, naquilo que é a nossa fissura, um sentimento negativo, uma atitude negativa, e aí ele vai fazer com que a gente, estimulando através de situações de fala, de vibrações, ele vai nos levar a determinadas condutas, se não vigiarmos. Então, da mesma forma que há um problema da saúde física, nós utilizamos uma contrapartida física, material, ou seja, um remédio, uma vacina, um cuidado extra, um exercício, uma alimentação melhor, da mesma maneira, para uma causa de uma doença moral, de uma problemática moral, nós temos necessariamente que colocar em contrapartida, opor uma força moral positiva, obviamente. Então, se a nossa sensação é negativa espiritualmente, moralmente, é óbvio que tem que ser positiva para nos ajudar. Na Obras Póstumas, que também faz parte do trabalho de Kardec de uma forma indireta, ele compilou materiais e não fez livros com esses materiais, porque ele ainda estava estudando, mas depois da desencarnação de Kardec, achou-se por bem fazer uma obra chamada Obras Póstumas, obras depois de que o autor morreu, desencarnou, no caso Kardec, e dentro desses materiais tem também menções à obsessão. E aí, neste livro, se fala que com o espírito, a gente tem que lutar, sim, quando ele é mau e está nos prejudicando. Mas luta-se como com o espírito? Não é com o corpo. Eu não pego uma espada, eu não pego uma arma para lutar contra um espírito. É de espírito para espírito. Sou eu, espírito,
que hoje animo, dou vida a um corpo, um personagem chamado Vânia, que tenho que lutar contra os meus obsessores, aqueles que por alguma razão querem me prejudicar. Então, não é física, é espiritualmente a luta que nós temos contra os nossos obsessores ou potenciais obsessores. E quem vence nessa luta? Aquele que nós damos maior, que dão, melhor falando, aquele que dá maior atenção à luta, aquele que se esforça mais. É uma questão de força. Força o quê? Força moral. Então, se a força é moral, é a autoridade moral que exerce quem está lutando para se defender, para impedir a obsessão, que vai lutar contra o obsessor. Concorda? Vamos dar um exemplo. Jesus tem a passagem lá do obsidiado, e tentaram, os discípulos dele tentaram tirar os obsidiados desse obsesso, desse obsidiado, tiraram os obsessores, e aí o que acontece? Não conseguiram. E aí Jesus vem e diz quem é ele, aí ele fala, somos muitos, me chama de legião, somos muitos, e aí Jesus diz, para sair do corpo do doente moral, do obsidiado, e todos aqueles obsessores saem. E na história bíblica, no Evangelho, Jesus diz que eles vão tudo para uma quantidade de porcos que estava nas proximidades. Então, vejam, Jesus não precisou gritar, brigar, criticar, fazer mandinga, fazer rituais. Não, Jesus tinha autoridade moral para dizer, saiam deste homem e vão para lá, porque você não vai mais ficar aqui, porque ele não vai mais aceitar, ou eu não permito mais. Sabe Deus como aconteceu isso naquela época. Então, gente, é a autoridade moral. Essa luta é uma luta de autoridade moral. E como é que a gente faz para ter autoridade moral, né? Nós temos que evoluir nas nossas virtudes, desenvolver as virtudes, evoluir moralmente, espiritualmente, para que a gente vá se melhorando. Quanto melhores formos espiritualmente, mais autoridade moral teremos em relação a alguns espíritos, até um dia que podemos enfrentar qualquer espírito inferior. Concordam? Bom, então, pelo que nós estamos falando agora, é óbvio que a obsessão ela é uma espécie de constrangimento mental. Por quê? Porque o espírito não está materializado na nossa frente, mas ele nos influencia. Esse constrangimento, ele acontece através de sugestões, não são conselhos negativos, são ideias infelizes, são inspirações menos dignas, são incentivos para fazer o que não deve ser feito. Isso é sugestão. Eles trabalham com esse tipo de constrangimento. Vânia, vai lá e diz assim para o Ivan, aqui da TV Chico Xavier, eu não vou fazer palestra porque eu briguei com o meu marido e eu não estou com vontade, não tenho inspiração. Vai lá, Vânia, fala que você não tem condições de fazer palestra. E 10 para as 8, eu chego para o Ivan, no momento em que ele não tem condições de arranjar uma substituição, de fazer uma organização, a palestra está divulgada, e eu simplesmente abandono o barco. Eu estou certa? Não. Eu queria fazer isso no primeiro momento? Não. Mas a sugestão me pegou num mau momento com a minha fissura, com a minha fragilidade moral, e eu aceitei esse incentivo. Também existem, isso é uma obsessão mais comum, acontece, diria para vocês, que praticamente com todo mundo, tá? A coação ela é uma espécie de pressão, uma espécie de empurrão mais agressivo, mais violento para obter algo. Então, conforme você vai entrando na obsessão sugestiva, vou dizer assim, tirem sugestões, que é uma obsessão comum, eles vão apertando o cerco. E se nós estamos aceitando
a obsessão? Porque nós aceitamos mesmo e estamos atendendo ao que eles dizem, ou porque eles estão nos incentivando a coisas que a gente não quer lutar contra. Eu gosto de, sei lá, beber. Em vez de beber só um hoje, bebe dois. Aí eu bebo dois. Aí, em vez de beber dois hoje, bebe três. Bebe quatro e dirige. E aí você vai aceitando, daqui a pouco você está completamente coagido, você já não está fazendo as coisas totalmente no seu controle. Então você aceitou uma obsessão um pouco mais grave. E a indução é um outro tipo, que seria levar mesmo, estimular mesmo, através de um convencimento profundo, mais profundo, de que você tem que fazer coisas erradas. Então, em vigilância, lembra, Jesus falou, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Vocês têm, eu tenho, todos nós precisamos prestar atenção no que estamos pensando, falando e agindo, para que nós não sejamos presas fáceis da obsessão por causa das nossas falhas morais e das nossas más condutas. Em vigilância, mais imperfeição moral, elas são essas aberturas, o que eu tenho chamado de fissuras, que vão dar possibilidade à implantação em nós de uma obsessão. Então, qual seria uma outra forma de se defender da obsessão? Vigiar e orar. Vigiar para que a gente não faça o que não deve ser feito, o que não gostariam que nos fizessem, o que não aceitemos os conselhos e as influenciações negativas que não podem resultar em coisa boa. Jesus falou, vigiai e orai para que não caiais em tentação. E a tentação pode não só ser nascida da nossa própria imperfeição, eu desejo fazer aquele mal, mas também estimulada por esses espíritos obsessores que querem ver o circo pegar fogo e dar problemas nas nossas vidas. Da parte dos obsessores, eles são obsessores, se posicionam dessa forma porque eles querem vingança, porque eles se sentiram injustiçados por nós e, por consequência, eles querem cobrar que, ou até mesmo essa vingança que eu acabei de falar, né? Cobrar que nós soframos o que ele fez sofrer. Eles estão sofrendo, não existe obsessor feliz, não existe obsessor que está assim completamente zen e em paz. E claro, tem que ter um grau de semelhança moral conosco. Ah, Vânia, mas eu sei de uma pessoa, ou eu já fiz tratamento de obsessão, e eu sou uma pessoa boa, bem intencionada, e eu fui obsidiado fortemente, e como que eu posso ter semelhança moral? Às vezes, pessoal, a obsessão ela não nasce aqui, nessa vida. Ela nasce lá no passado, e lá no passado, em algum momento, nós fomos moralmente semelhantes à dor e à característica moral do espírito que está nos perturbando hoje. Então, existe sim uma afinidade, uma semelhança moral, porque se não houvesse a obsessão não seria possível, de certa forma, ela seria quase praticamente impedida. E o obsediado, obviamente, tem algumas características. Vamos também ter que pensar que lutar contra essas características acaba fazendo com que nos defendamos da obsessão, ou seja, ele sente culpa, ele sente remorso. Então, o que tem que fazer? Primeiro, não erra para não sentir culpa nem remorso. Segundo, tenta corrigir aquilo que gerou a culpa e o remorso. Não dá para corrigir com a pessoa que a gente machucou, que nós ferimos, que nós causamos prejuízo, então vamos fazer o bem para outra pessoa. O sentimento de ódio é, sim, causador, abertura para a obsessão. Então, nós temos que trabalhar o sentimento de amor, o sentimento de perdão, de compreensão de que o outro também não é perfeito, assim como nós não somos. Tentar trabalhar o sentimento para sair o ódio de dentro de nós. E, claro, como eu falei do começo até agora, as nossas imperfeições, as nossas falhas morais são abertura para a bendita da obsessão. O que o obsessor quer de verdade? Ele quer dominar. Ele quer tentar nos colocar numa posição de aceitar tudo o que ele fala, para que ele coloque em nós
condições de vida muito piores do que nós temos. Então, o que ele procura fazer? Como é que ele tenta dominar? Ele tenta buscar as nossas intenções ocultas, aquela que a gente quer fazer, mas não falou para ninguém, ou desejos e manifestos. Ele quer pegar as pequenas manias, os pequenos defeitos, as imperfeições, essas falhas que nós temos, e aí ele vai cutucando, e aí ele sabe que, por exemplo, falar de determinado assunto ou encontrar determinada pessoa te tira do sério, ele vai fazer que as circunstâncias aconteçam para que isso acabe se realizando, e aí você perde o equilíbrio. Por quê? Porque estamos invigilantes, estamos em desequilíbrio e permitindo que as nossas falhas morais tomem conta de nós. Então, ele vai tentar nos dominar dessa forma. E o que nós podemos considerar como imperfeições morais? Que eu falei de falhas, falei de fissura, falei de imperfeições, mas não comentei especificamente. São os pensamentos negativos. Sim, gente, nós vibramos também positivo e também negativo. Se nós vibramos negativo, você como uma antena de rádio, se eu escolher a estação, as ondas de rádio vão conectar com quem está naquela rádio, querendo escutar aquela música. Então, um espírito com determinados sentimentos pode captar as nossas emissões de vibrações, de sintonia, de pensamentos, e que nós colocamos no ar para fora de nós. Então, esses pensamentos negativos vão atrair espíritos inferiores, espíritos negativos. Desequilíbrio emocional. Se nós partimos qualquer coisa para o grito, para o ódio, para pensamentos e condutas inadequadas, é óbvio que isso também vai vibrar no ambiente, vai vibrar, repercutir à nossa volta. Nosso passado, as nossas más ações, geram reações. Se nós fizermos o mal, nós nos vinculamos à vítima do mal que causamos. Então, de alguma forma, seja uma vítima direta ou uma vítima indireta, porque estava nas proximidades de alguém que amava e nós prejudicamos, ferimos, etc., essas dívidas que nós trazemos do passado dão direito, junto com as nossas imperfeições morais, porque se nós cometemos um crime lá atrás e nós estamos aqui na Terra ainda é porque estamos nos desenvolvendo e não melhoramos o suficiente. Então, também são consideradas imperfeições morais. E, claro, essas imperfeições acarretam uma definição principal: deficiência moral. São deficiências que nós temos. E, claro, nós somos invigilantes moralmente, na nossa conduta, nas nossas palavras, na forma de agir, muitas vezes por dia, quanto mais durante um tempo, não é verdade? Quais são os estados emocionais que podem ser considerados favoráveis à obsessão? Revolta. Eu me revolto com tudo, é um sentimento negativo. Depressão é uma doença física, mas antes de adoecer físico mesmo, ela começa em um estado mental. Então, quando a gente desiste de viver, quando a gente diz que está tudo ruim, que a gente não quer mais lutar, que a gente se acomoda numa posição de sofrimento, isso também são momentos, medo, desânimo, o ódio que eu já falei, os pensamentos negativos, ou seja, nosso pessimismo, deixando de ver quanta coisa boa Deus colocou no mundo, quantas oportunidades, quantas coisas mudaram e melhoraram, a gente só vê o pior. Ciúme, gente, ciúme é uma das piores fissuras morais que nós temos, dos nossos momentos de hipervigilância, porque é uma autotortura que favorece essa perseguição espiritual de quem é nosso desafeto, e sem esquecer que também obsidia a vítima do nosso ciúmes, que a gente diz que ama, mas que a gente não confia, né? A tristeza, o orgulho, a calúnia, que mais? Avareza, egoísmo, impaciência, enfim. Desregramentos de ordem sexual, irritação constante, falar mal dos outros, vícios diversos como álcool, fumo, drogas, etc.
Tudo isso são momentos de vigilância que podem ou não se tornar favoráveis à obsessão. Quando que não são favoráveis? Quando elas acontecem ocasionalmente. Não é bom, mas a gente ainda está escapando um pouquinho, talvez. Mas se elas começam a aumentar, começa a ser uma coisa habitual, realmente é um grande caminho para a implantação de uma obsessão contra nós. O espírito Sheila, vocês talvez já tenham ouvido falar, disse que toda vez que um desses sinais, desses sentimentos de inferiores que eu mencionei, que a gente sente muitas vezes, cada vez que eles venham a surgir nas nossas ideias, ele é um cutucão, ele é também uma ajuda. Deus aproveita do mal e tira o bem. Ele vem como Deus aproveita, as leis divinas se aproveitam para mostrar que nós precisamos vigiar e ter prudência. Então, quando a gente começa a se sentir mal, com sentimentos negativos, em vez de a gente mergulhar naquilo, como é comum que façamos, nós temos que receber a advertência que aquele mal-estar, que aquele resultado que está nascendo desse sentimento que estamos tendo naquele momento, ele é um alerta de perigo, e a gente pode pedir socorro e podemos ponderar e discernir se aquilo é externo ou não a nós. Vocês já ouviram falar de uma expressão popular que fala assim, eu estava aqui pensando com os meus botões? Pois é, quem são os nossos botões? Os botões da nossa blusa? Talvez até seja, se a gente estiver pensando de uma forma absolutamente material, mas nós não colocamos os nossos pensamentos no mundo, fora de nós, não vibramos para o exterior? Pois é, então, quem diz que os nossos conversar com os botões não é também um diálogo que estamos fazendo com o mau espírito, se forem palavras ou um diálogo negativo, ou até mesmo um pedido de socorro, uma vontade de fazer algo melhor, de vencer uma inferioridade, um problema, e que nós estamos nos comunicando com os nossos mentores e amigos da espiritualidade. É por isso também que Deus, previdentemente, quando disse, eu estou falando hipoteticamente, né? Mas assim, o teor é que importa. Quando Deus disse, bom, eu vou colocar os meus filhos, a minha obra, criada simples e ignorante, vou colocar na escola do corpo físico, vai encarnar em mundo primitivo, vai encarnar em mundo de expiações, em mundo de regeneração e assim por diante. Esses meus filhos precisam ter um suporte para que a vida lá naquele mundo em que ele está encarnado não seja totalmente separada, individualizada do que vive aqui, que é o mundo espiritual de verdade. Então, Deus deu a quase todos nós, muito difícil alguém que não tem sensibilidade mediúnica. Não é médium no sentido estrito da palavra, é médium no sentido amplo, de ter uma sensibilidade, porque a gente percebe, e é por isso que a gente aceita as influências positivas do nosso mentor e aceita, eventualmente, as influências negativas dos nossos obsessores. Então, é porque temos um grau de mediunidade sutil que permite com que nos comuniquemos com o mundo espiritual. Bom, tornou-se invigilante, é uma coisa constante que está acontecendo na vida de determinada pessoa, ficou habitual, é claro que naquele momento começa a haver uma maior predisposição para a implantação de um processo obsessivo. Lá em Obras Póstumas também, quando se fala dessa questão do lutar corpo a corpo com os espíritos, não se luta com o corpo a corpo com os espíritos, mostra que todas essas nossas inferioridades precisam ser trabalhadas fortemente. Nós temos que fazer uma autoanálise para que nos preocupemos naquilo que dá para mudar e que precisa mudar, para não sermos joguete de forças espirituais negativas. E o assunto, amigos,
é muito importante, porque basta ligar a TV, abrir a internet, escutar uma música, ver como é que seu filho fala com você muitas vezes, você vai ver como nós estamos com energias, com linguajar, com interesses que são negativos, que têm sido desestimulantes moralmente, vamos dizer assim, né? E aí, como eu falei, eu retomei as respostas para dizer que lá também fala que nós temos que nos esforçar para ser bons, por nos tornarem melhores, por mexerem, transformarmos as nossas imperfeições, e que isso significa que nós estamos interessados em trabalhar o nosso valor moral, os nossos princípios morais. E que fazendo isso com esforço, nós acabamos não só afastando uma forma de defender essa obsessão, nos afastando por quebrar aquela afinidade, aquela sintonia, afastando os maus espíritos e atraindo os espíritos que estão interessados no nosso progresso, no progresso do nosso grupo de espíritos, no progresso do nosso mundo, da nossa humanidade. Então, as melhores defesas contra a obsessão, elas estão necessariamente num regramento, num exercício de disciplinamento, de disciplinar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de fazer com que tudo isso que é moral se converta em atitude através do quê? Primeiro, reforma interior, eu me conheço, eu sei onde eu sou falho, eu sei onde eu tenho virtudes e eu vou trabalhar para eliminar um e desenvolver outro. E, ao mesmo tempo, trazer isso para as minhas atitudes. Portanto, trabalhar pelo desenvolvimento do bem, pela caridade de uma forma ampla. E é claro que também não poderia deixar de fazer parte da sintonia da defesa, a sintonia com Deus. E como sintonizamos com Deus? A gente precisa, Vânia? Precisa. Porque Deus não ama e não está em todo lugar? Sim, Deus ama e está em todo lugar. Ele está sempre preocupado comigo e com vocês. Mas nós nem sempre nos preocupamos em dar o nosso bom dia, agradecer pela noite que passou, agradecer por termos acordados vivos com saúde, com um emprego, com uma casa, com um afeto, com, sei lá, tudo que a gente pode agradecer, pedir proteção pelo dia, no final do dia agradecer pelo dia que passou e começar tudo de novo. Enfim, nós precisamos nos conectar a Deus e nos conectamos através do quê? Com essa mudança de pensamentos, com essa mudança de conduta e com um foco maior na fé, na compreensão de que Deus coloca no nosso caminho as experiências que nós podemos vencer e que necessitamos passar para nos transformar. Então, fé e prece, elas também fazem parte da nossa defesa. Mas existem outras características. Você vê que lá no começo eu disse que o tema era fácil, até um pouquinho difícil de compreender, porque nem todo mundo consegue vislumbrar que aqui do lado de mim deve ter um monte de espíritos como ao lado de vocês. Então a gente não vê, a gente não percebe muitas vezes, então a gente fica com dificuldade. Mas que era mais fácil compreender o tema do que fazer. Mas por quê? Porque nos falta vontade. Porque eu já falei várias dicas para vocês sobre o que é útil para nos defendermos da obsessão e vou falar mais. Já falei da prece, já falei da reforma íntima, já falei da boa vontade em transformar a nossa conduta em atos de caridade. E aí, nesse sentido, tem uma frase de Joana de Ângeles que diz a seguinte: ameniza as tuas provações, as tuas provas, ajudando aos outros, caridade, porque há fome de amor perto do teu leito de queixas. Gente, olha que coisa mais linda, há fome de amor perto do teu leito de queixas. Tem gente que está realmente adoecido moralmente, realmente adoecido psicologicamente, adoecido fisicamente, mas tem gente
que está acomodada à posição vitimista. E perto do seu leito, em que diz, hoje eu não vou levantar, hoje eu não quero fazer nada, não, é tal pessoa, eu não vou procurar porque nunca me procurou, eu não vou fazer tal coisa porque eu não estou com vontade, que vontade de morrer, porque esse mundo não tem nada, porque está muito difícil, muito chato, não tem motivação. Perto deste leito de queixas, existe alguém precisando de amor. Mas a Vânia, como eu vou falar? Eu sou uma mulher casada, eu sou um homem casado. Não estou falando desse tipo de amor, é de manifestação. Amar, gente, é fazer a prece para aquela pessoa, dar o pão para aquela pessoa, dar um sorriso para aquela pessoa, escutar, aconselhar, ou nem aconselhar, somente saber que ela não, mostrar que ela não está sozinha, dar apoio. Vocês já viram aqui, sim, provavelmente, momentos em que você, assim, aparecem às vezes em alguns noticiários assim tristes, em que a pessoa está no alto de um prédio dizendo eu vou pular porque eu não aguento mais, e lá embaixo se reúne um monte de gente. Quase sempre as pessoas que estão lá embaixo começam a gritar pula, pula. E já aconteceu de alguém escutar isso e pular mesmo? Porque naquele leito de queixas em que nós estamos com os nossos problemas também, às vezes até querendo, né, que a nossa encarnação termine logo, a gente não vai dar amor através de um... Não, aguenta aí, vai mudar, vai melhorar. E se não dá para gritar, se não dá para fazer nada, fazer a sua prece, pedir a Deus pelo fortalecimento, pedir pelo anjo da guarda daquela pessoa, ajudar. Percebem? Nós desperdiçamos oportunidades em todos os momentos da nossa vida, quase, de fazer diferente. E se a gente mudasse de conduta, nós estaríamos nos protegendo da obsessão. Claro que tem também a prece em si mesma, eu já comentei, mas existe o evangelho no lar. Evangelho no lar é algo que mesmo os espíritas, sabendo que é indispensável, muitas vezes não fazem. Se vocês não fazem, eu recomendo que façam. Por quê? Porque eu falei agora há pouco, a gente às vezes não ora muito, a gente esquece, né? Deita na cama e diz assim, agora eu vou rezar, dormiu, porque tá tão cansado, e aí a gente não ora. Mas se a gente marcar um dia e uma hora, e pegar e dedicar 30 minutos do nosso tempo para ler um pedaço de um trecho de um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, de um livro de conteúdo moralizante, e a gente ler, faz uma prece, como eu fiz aqui, uma prece de abertura, lê um texto, depois comenta, faz uma prece no final, vibra pelo planeta melhorar, e por todas as pessoas que nós queremos bem e que estão precisando de ajuda, encerra 30 minutos uma vez por semana, e isso um dia num ano. Se você somar todo o tempo de você fazer evangelho no lar, 30 minutos, uma vez por semana, no final do ano, a gente terá orado, vibrado, estudado um dia só. Então, é muito pouco para a gente não fazer, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer evangelho no lar, porque quando a gente está orando, a gente faz o quê? Vibra. Nós estamos aqui nesse momento fazendo o quê? Vibrando. Vibrando através do estudo, através do conhecimento, da sintonia superior, das preces. Então, a gente atrai. Atrai quem? Atrai os espíritos positivos, bons, otimistas e benevolentes que querem estar conosco naquele ambiente de oração, de estudo. E se temos obsessores ou espíritos inferiores que nos acompanham por qualquer razão, eles vão, por consequência, das duas uma. Ou eles vão se afastar, se eles não quiserem mudar, ou eles vão acompanhar os estudos e vão modificar-se. Como nós modificamos para melhor, eles também se modificam. Então, às vezes, a gente transforma um obsessor, um inimigo, em amigo pela nossa mudança de conduta. E, claro, dentro do Evangelho do Lar tem leitura. Por quê? Porque boas leituras elevam os nossos pensamentos, elevam os nossos sentimentos. Sabe aquela história de você ler e você diz assim, nossa, parece que eu estou vendo essa paisagem, que eu estou escutando essa música que é descrita na obra? Pois é. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele mergulha na leitura e consegue imaginar. E cientificamente
Não sou cientista, mas eu já li a respeito. Cientificamente, a gente já sabe que o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é verdade e o que é imaginação. Portanto, se nós pensarmos positivo, trabalharmos a nossa forma de emitir essas sintonias, essa vibração que nós estamos o tempo todo emitindo, nós estaremos construindo, se forem boas vibrações, boas ações, bons resultados, boas consequências, e estaremos construindo proteção à nossa volta. Jesus, em Marcos, disse a seguinte frase: estais de sobreaviso, ou seja, estamos todos avisados. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Tempo do quê? Nós podemos aqui na nossa conversa dizer o tempo de nossa invigilância atrair um obsessor, ou a nossa vigilância e os nossos esforços positivos nos afastarem de seres que estão sofrendo, que estão ainda inferiorizados, que têm sentimentos negativos. Por isso, a maior dentre todas essas formas de nos defendermos da obsessão é vigilância e oração. Vigia, ora e trabalha pelo bem, trabalha pelo seu desenvolvimento moral, trabalha pelo seu fortalecimento. Não brinquem com a saúde moral, não brinquem com a saúde espiritual. Nós precisamos, de verdade, mergulhar nessa vigilância e nessa postura renovada para merecer o que vem depois, e virá muita coisa boa depois do que estamos passando aqui na Terra, ok? Então, nesse momento, eu fico extremamente grata por vocês terem participado desses minutos comigo. Espero ter sido clara o bastante no que disse, nos meus exemplos, motivado vocês a repensarem suas condutas, analisarem o seu quadro mental, o seu quadro espiritual e, mais do que isso, a ampliar a vigilância, o trabalho no bem, o otimismo, a fé, a ligação, a conexão com a divindade, nosso Pai querido. Eu convido vocês a isso, não só todos os dias, mas especialmente também agora, para que a gente possa encerrar com uma prece de agradecimento a Deus, vibrando pelo nosso planeta também. E assim, aproveitando essa energia boa que eu espero que vocês estejam sentindo assim como eu estou, nós vamos imaginar que nossa sala está aqui muito cheia, nosso ambiente está muito cheio de espíritos. Todos eles estão com a mesma vontade que nós, de aprender, de melhorar ou de ser úteis ao universo. E nesse momento todos nós estamos só emitindo coisas boas, pensamentos bons, energias boas, e estamos emitindo também luz, energia, vibrações positivas. E elas vão se ampliando, porque eu emito aqui, junto com os meus amigos espirituais, vocês ali, com os seus familiares, os seus amigos espirituais, e com todas essas energias somadas e de muitas outras pessoas, em muitas casas espíritas, em muitas igrejas evangélicas, católicas, umbandistas, budistas, hinduístas, templos filosóficos, tem muita gente orando nesse momento. Tem muita gente vibrando nesse momento. Lembrando também que a espiritualidade amiga está, a maioria dos espíritos muito elevados está nesse instante vibrando conosco. Jesus vibra conosco e Deus nos fortalece. E aí a gente consegue olhar para o nosso planetinha e pensar, é uma humanidade maravilhosa, que ainda tropeça, rasteja muitas vezes, porque não percebeu que pode ficar de pé. Vamos vibrar para que todo mundo se levante moralmente, se levante espiritualmente, reconheça em si o potencial angélico que existe, escute os seus anjos, mude sua vibração para melhor. E que os espíritos sofredores, encarnados ou desencarnados, que estão lutando contra suas mazelas morais, suas inferioridades, as suas imperfeições, que eles possam sentir nesse momento uma pausa. É uma pausa que Deus dá para que eles sintam um pouquinho de alívio,
e nesse alívio eles pensem, meu Deus, eu estou cansado de sofrer. E possam aceitar auxílio, aceitar a regeneração do mundo e aceitar a transformação da Terra. Que nós possamos ser peças, partes, somar na construção e na reconstrução do nosso planeta. E que Deus nos envolva, ajudando com que a cura da nossa saúde não seja só física, mas seja sobretudo moral. Que nós neste momento sejamos medicados por Deus com um envolvimento amoroso e um abraço gostoso daqueles que nos amam e que neste instante não estamos vendo, mas podemos sentir. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham muita paz, muito amor, muita alegria, muita luz nos seus lares, junto aos seus familiares, que aqueles que estão precisando mais por aí recebam em dobro. Muitas bênçãos também à TV Chico Xavier, para que essa TV e todo esse trabalho na pessoa do Ivan e os trabalhadores da TV possam receber fortalecimento para continuar e que a gente possa se ver em breve, se Deus quiser, mais uma vez. Gente, boa noite. Fiquem bem.